Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver a segunda parte aí de dimensionamento de rolamento, né, de mancais de rolamento. E a gente já, então, na aula passada, a gente viu dimensionamento de rolamentos de esfera, né, questão de confiabilidade, a questão da carga, né, aplicada, como verificar, né, selecionar esse tipo de rolamento nos manuais, enfim. Hoje, então, a gente vai ver a seleção, então, para carregamento variável, seleção de rolamentos para carregamento variável. Vamos ver também seleção de mancais de rolos cônicos, né? O que a gente tinha feito até agora foi esfera e rolos retos, né? Então, rolos cônicos, muda algumas coisinhas, né? Poucas coisas. E falar também sobre a avaliação do projeto de mancais de rolamento, tá? Que é a questão da confiabilidade. Porque geralmente a gente seleciona um rolamento, né, geralmente de acordo com o diâmetro do eixo, né, nós já sabemos que o diâmetro vai ter 2 polegadas, 50 milímetros, por exemplo. A gente já vai lá no catálogo, já olha, né, e aí a gente faz os cálculos inversos, né, a gente seleciona primeiro, depois a gente verifica se ele vai atender às nossas características. Então, essa é a parte de avaliação de projeto de mancais de rolamento, que é a parte 11.10, né, seção 11.10 do oitava edição do Shigler, tá? Também bem tranquilo. E por último, uma questão de lubrificação, tá? Beleza. Então, na aula de hoje, vamos começar então com o carregamento variável. Bom, pessoal, o que é o carregamento variável? A gente tem em aplicações, né, de rolamentos, às vezes a carga varia. Mas é uma carga alternada? Mais ou menos. Vamos dar o exemplo, então, de uma... Vou fazer um desenhozinho aqui. Uma esteira aí, a esteira do supermercado, tá? Eu não sei, nunca vi, mas acredito que ela deve ter um rolo aqui, aquela esteira automática, né? Que tem nos mercados aí. Tem um rolo aqui, um rolo aqui, um rolo aqui, né? E tem aquela parte de borracha, né? E nesses rolos aqui tem, né? Com certeza, rolamentos. Beleza. A esteira, ela se desloca com uma velocidade constante, né? Mas a carga que passa por esses rolos é variada, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui, ó, vou botar aqui um litro de Coca-Cola, eu gosto bastante. Aqui 5 litros de 5 litros de farinha. 5 quilos de farinha, tá? Depois aqui a gente bota 200 gramas de queijo. E esses três produtos, eles vão passar por esse rolo aqui, ó. Eles estão se deslocando. Quando o queijo passar as 200 gramas, vai fazer um esforço no rolo. Quando a Coca 2 litros passar, vai fazer outro esforço nesse segundo rolo aqui. Vou botar aqui, ó, segundo rolo. Quando os 5 quilos de farinha passar, vai fazer outro. Se eu botar uma caixa de leite, óbvio que vão ser esforços variados. E isso tem que ser levado em consideração nesse projeto, desses mancais aí. Tá? Então, por exemplo, o carregamento variável é isso. Pegar a força que está sendo aplicada pelo período de tempo. Tá? Digamos, então, quando passar ali, todas vão ter o mesmo período, no caso, né, dessa esteira, que ela é uma velocidade constante, a esteira do supermercado, mas quando passar 200 gramas, vai fazer um esforço, né, por aquele determinado tempo, período de tempo. Quando passar a coca, quando passar a farinha 5 quilos, lá também vai ter outro esforço naquele período de tempo. Então, pessoal, o carregamento variável é isso, tá? É a carga vezes o tempo, que isso vai ser igual a uma constante. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a primeira carga, os 200 gramas por, digamos,
1 segundo, é mais rápido, meio segundo, né? Depois a gente vai ter o quê? Mais a coca vezes meio segundo, mais a farinha vezes meio segundo, tá? Então, isso são as parcelas. Então, digamos que essa é uma parcela, essa vai ser outra parcela, e teria outra parcela aqui. Tá? Teria 3 parcelas, seria um somatório disso. Esta somatório dessas medidas é chamada medida de dano, tá? Que é D, que é igual a carga, F, sobre LA, que é esse período de tempo. Isso, então, a gente poderia botar no formato de um histograma, né? Nós teríamos uma carga sobre um período de tempo, nós teríamos outra carga por outro período de tempo. Digamos aqui, ó, aqui passou a coca, aqui o segundo é a farinha e o terceiro é o que era mesmo? Vai ficar meio estranho aqui, né? Porque está muito perto da coca. Digamos 1 litro de suco, tá? Seria os 3 produtos que passaram ali. Tá? Então, essas 3 partes vai fornecer para aquela esteira do supermercado um carregamento variável. Porém, a gente vai ter que determinar uma carga equivalente para poder fazer o dimensionamento. Tá? Então, a gente vai precisar desse valor equivalente. Né? Beleza. Então, o dano, né, vai ser o quê? Vai ser a força 1 vezes o tempo 1, né? A força 2 vezes o tempo 2, a força 3 vezes o tempo 3. Transformando isso, né, a gente pode pegar que o dano ele vai ser a força equivalente vezes esses períodos de tempo, somatório desses períodos de tempo. Tá? Essas duas equações, elas podem ser, as equações que a gente viu no slide anterior, são as mesmas, tá? As equações B e C, elas ambas são D igual, né? A gente pode igualar as duas e isolar a força equivalente, tá? E aí a gente consegue isolar essa força equivalente. A força equivalente ela vai ser, né, a força 1 vezes L1 mais a força 2 vezes L2 mais a força 3 vezes L3. Isso tudo sobre o L1 é mais L2 mais L3 elevado a 1 sobre A. Esse A é aquele coeficiente, né, quando é esfera ou quando é rolo. Quando é esfera é 13, quando é rolo, 10 terços. E, né, fazendo então aqui isso aqui um somatório, a gente vai ter que a força equivalente, ela vai ser um somatório da força equivalente vezes FI. FI é uma fração da força equivalente. Então, vai ser a fração relativa à força 1, mais a fração relativa à força 2, mais a fração relativa à força 3. Isso aqui também pode ser expresso de outra forma, tá? Verificando que essa fração, ela nada mais é do que NTI, né? Rotação vezes tempo, vezes a força equivalente I sobre o somatório de rotação vezes tempo. O L, eu falei errado, né? O que eu falei que o L era? O L ele é uma distância, a distância percorrida com aquela carga, tá? Eu falei que era tempo, né? Então, o L é a distância percorrida com aquela carga. Tá? E aí a gente pode transformar aquela distância em rotação vezes tempo, né? Aí o L a gente consegue transformar nessa forma. Beleza. Beleza, nada, tem que terminar, né? Então, essa é a frequência, a força equivalente, né? Vai ser esse somatório. Então, pode ser
também aplicado, né? Outra forma, que é a fórmula final aqui, força equivalente igual ao somatório da fração vezes o fator de aplicação, né, que depende do o fator de carga, né? Depende, então, da aplicação realmente, do que está sendo aplicado. É uma máquina sem impacto, é uma máquina com impacto leve. Isso sai da tabela 11.15. Tá? Vezes a força equivalente, elevado na A, sobre, elevado ainda todo, né? Sobre 1 sobre A. Tá? Então, essa é a força equivalente. O L, no caso, né? Pode ser K, que é uma constante, sobre o L equivalente, né? K sobre força equivalente elevado na A. Beleza. Então, para que é isso? Né? Para achar então, essa carga equivalente, eu estou com F de frequência, né? Mas é carga, o F é carga equivalente, força equivalente, naquele período, né? Porque a gente está com carregamento variável. Né? Então, a gente divide em pequenas partes esse carregamento, e aí depois faz esse somatório, né? Soma todas essas partes e vai ter uma média, digamos assim. Né? Então, aqui, nesse exemplo, tem um bancal de esferas, é submetido a 4 cargas fixas, contínuas por partes, como mostra a tabela. Tá? Então, são dadas as colunas 1 e 2 e 5 a 8. Tá? Então, fração de tempo é 0,1. Aqui, nós temos uma velocidade de 200 RPM. Nós vamos ter depois a 0,1, né, 10% no caso, 3.000 RPM. Depois, 30% a 3.000 RPM. E 0,5 a 2.400 RPM. Beleza? Isso vai totalizar 100%, né? Desse tempo lá do processo, lá, digamos que é lá da esteira que está passando os produtos. Se nós fizermos, então, o produto da coluna 1 com a coluna 2, a gente vai ter um valor, né? E esse valor vai ter um somatório total, que no caso é 2.600. E com isso aqui, a gente consegue calcular, então, com esses valores, com esse produto dessas duas colunas, que é o tempo vezes a velocidade, a gente consegue fazer a fração de volta, que é a coluna 3, dividido pelos 2.600. Então, fração de volta, quanta fração de volta e a carga, né? Então tem essa como eu vou dizer, ponderação. Tá? Então a gente vai ter, por exemplo, ó, 0,077 com a carga 1, né, que vai ser dada aqui. Depois a gente vai ter 0,15, 0,34, 0,46. Tá? Totalizando uma volta também. Beleza. Então o que ocorre agora? As colunas 5, 6 e 7 são as cargas radial, axial e equivalente, tá? Disso aqui, né? Então, a gente tem aqui as cargas equivalentes e aqui as cargas radiais e axiais. Beleza, mas essa é a equivalente, tá? A coluna 8 é o fator de aplicação, o fator de carga, que eu falei para vocês há pouco, que é lá da tabela 11.5, 11-5. Então, aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar na fórmula aqui, ó.
para força equivalente, essa fórmula aqui. Então, pessoal, aqui ó, a gente tem a carga equivalente, né? E ela é o somatório da fração vezes o fator de carga, né? Que vai depender do tipo de máquina que está trabalhando, do tipo da posição do que está trabalhando. Por exemplo, esse rolamento ele está numa máquina sem uma parte sem impacto. Depois, em outra parte, ele está numa parte com impacto moderado, tá? Então tem essas modificações, né, que o projetista que vai determinar. Então esse fator aqui de correção de carga. E a carga a carga equivalente naquele mancal, né? Naquele ponto, desculpa. Isso é elevado na A e elevado ainda na 1 sobre A. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? Aqui, então, a gente tem o fator de carga, ó, varia de 1,10 a 1,25. A carga equivalente está aqui, tá? Que é o FE, tá lá o FE. O AF está aqui. Aí ele já pegou e já multiplicou esses dois aqui, ó, para ficar mais fácil. E aí só isso aqui vai ser, esses valores aqui vão ser elevados ao quadrado, tá? E serão multiplicados pela fração de volta, ao quadrado não, desculpa, esses valores vão ser elevados ao cubo, então aqui eles, ó, são então a multiplicação do fator de carga vezes a força equivalente, tá? Isso está tudo elevado ao cubo, conforme a fórmula lá. Aí cada um desses é multiplicado pela fração de tempo. Isso elevado a 1/3 vai dar uma carga equivalente de 3.971. Tá? Ela é uma carga bem intermediária, se vocês forem ver aqui. Nós temos 4.300, nós temos 3.700, 3.500, 3.900. Né? Então ela deu uma carga bem intermediária. Essa é a força equivalente, que daí tu pode utilizar para dimensionar os mancais de rolamento. Eu vou passar direto para mancais de rolos cônicos, tá? E aí depois a gente volta nesse exercício, no exemplo do livro, que é o exemplo 11.7. Bom, pessoal, então a gente viu, até o momento, mancal de esfera, né? E rolos retos, né, que dá para usar, então, as fórmulas que tive até o momento. Agora, a gente pode ver os mancais de rolo cônico, tá? Que são, né, não sei se vocês lembram, que eu levei na sala um dia, quando nós estávamos falando de crateração, né, das falha por fadiga superficial, eu levei um mancal cônico, né, de uma roda de um caminhão. Então aquele é um mancal, é um rolamento, né, cônico, onde ele é dividido em duas partes, né? Ele tem a capa e tem o rolamento com o separador e os rolos cônicos. Então ele é utilizado quando tem duas cargas, né? Uma carga axial e uma carga radial, tá? Os rolamentos de rolos retos, que é os que a gente estava vendo, né? Eles conseguem transportar cargas radiais altas, tá? Mas nenhuma carga axial. Porque se tu colocar uma carga axial, vai desmanchar o rolamento. Os de esferas, então, por ter aquele sulco na capa do rolamento, né? Na capa interna, na capa externa, ele consegue cargas radiais moderadas e umas pequenas cargas axiais também, né? Questão geométrica mesmo, de fabricação do rolamento, né? Já os de rolo cônico, né, que é o que a gente vai começar a ver agora, eles têm o rolo inclinado, e esse rolo inclinado permite que eles transportem grandes cargas, axiais e radiais, tá? Então, vamos pensar aí, rolamento de roda de um caminhão, né? Fazendo uma curva a 100 km por hora, com 40 toneladas em cima do caminhão, né? Ele tem que resistir muito bem, né, a essa força axial.
E, além disso, a força radial que está sendo aplicada. Tá? Esses rolamentos cônicos, então, eles foram popularizados pela Timken Company, tá? Uma empresa famosa aí de rolamentos. Então, essa é a seção, né, transversal do mancal de rolo cônico, e ele é em duas partes separáveis, né? Então, que é a parte da capa, que é essa parte que eu estou pintando. No livro, a capa, ele chama de copa, tá? Acho um erro de tradução, enfim. Então, a capa, que é esse anel externo que se separa, tem os rolos, né, que estão aqui em rosa, né? Tem a gaiola, que faz a separação desses rolos, mantém esses rolos na posição correta. E o cone, que é a parte interna, né? Onde, então, proporciona que o rolo fique inclinado. Tá? Por causa dessa disposição, né, então a gente vai ter uma força aplicada aqui em cima. Por essa disposição angular do rolo, a gente consegue, vai ter duas componentes, né? Componente radial e axial da força distribuída aqui, e ele consegue, então, suportar esses problemas, né, que tem. Desculpa. Vocês podem observar aqui, por exemplo, que o rolo ele fica encaixado no cone, né, a parte interna, e isso então consegue dar para esse mancal a condição de axial, né, de carga axial. Então, vamos pegar aqui o exemplo, né, de um rolo cônico, né, de fileira única, só para as dimensões, né, isso aqui vocês têm no livro, o raio de arredondamento, o diâmetro dele, né, aí tem um diâmetro A, o diâmetro B, um diâmetrozinho, que são os diâmetros diâmetros do cone. E aí tem os diâmetros da capa, são esses, né, essas dimensões da capa, tem a largura, né, então tem várias siglas aqui, cada uma representa uma coisa, né. O D, por exemplo, é o diâmetro externo, o D mesmo, né, primeiro lá de cima. O DB é o diâmetro do encosto traseiro da capa, o DA, diâmetro do encosto traseiro da, da capa, né, os D maiúsculo, são os encostos da capa, tá? E o D minúsculo são os do cone. Tá? E o Dzinho é o diâmetro do furo aqui. O T é a largura, o C é a largura da capa. Tá? Então são as nomenclaturas aqui para vocês olharem, então, nas tabelas, né, de cone, de rolamento. Então, aqui, por exemplo, tem uma tabela, né? Então, primeiro, o furo, o diâmetro do furo. Por exemplo, pegar um de 1 polegada, aqui, ó, tem 4 de 1 polegada. 5, tem mais um aqui embaixo. Diâmetro externo tem de vários diâmetros, tem 65, 66, 68, 72. Largura, tem várias larguras também. A capacidade para 500 RPMs, né? Então, em 500 RPMs, então uma rotação de 500 RPMs, 3.000 horas dá L10, né? 3.000 horas vai dar 10 na 6, né? Provavelmente. Para uma vida de 90% de confiabilidade. Isso está aqui, a carga do radial e aqui a carga axial. Então, são, né? Tem diferenças dos valores de carga.
Aí aqui o fator K, que foi dado, né? Foi dado não, foi falado nos slides anteriores, o fator K. Então ele é dado nas tabelas. O centro efetivo da carga, porque como é um cone, né? Se tu traçar as linhas, né? O centro efetivo da carga vai dar uma determinada distância, tá? Só que tem não, na verdade é o centro, o valor o valor menor indica que o centro se localiza dentro da face traseira do cone. Tá? Então tem os números das peças, né? Código. Tem os tamanhos aqui, os raios, largura, os diâmetros do cone e da capa, não copa, tá? Capa. Então são os diâmetros aí, tamanhos, dimensões. O que importa para nós aqui essas três colunas aqui, tá? Essas que são muito importantes para nós. Beleza. Então, para o dimensionamento, é importante. Então, uma carga induzida, né? A carga radial num equipamento, num rolamento de rolo, ela vai induzir uma carga axial, né? Que ela é, então, 0,47 vezes a força radial sobre K, que é o fator que a gente viu na tabela anterior aqui, ó, esse K. Que, então, esse K é a razão entre a carga radial e a carga axial, uma razão. O K depende do rolamento específico. Tá? Então, questão de geometria mesmo, de produção desse rolamento. A carga equivalente, né, relembrando ela, né, a gente já viu essa fórmula aqui. Carga equivalente é a fração radial mais a fração axial. E isso também, o primeiro termo do radial aqui, ela é multiplicada por V, né? Que é é um fatorzinho que diz se a capa interna está rodando ou a capa externa, né? Está rodando. Isso tem que ver. E aí a recomendação da fabricante, né, é para o x 0,4 e y igual a k. Né? Fazendo isso na fórmula, né, a força equivalente vai ser dada aqui. Tá? A força A, né, força axial, é a carga axial líquida transportada pelo rolamento, incluindo a carga induzida do outro rolamento e a carga axial externa transportada pelo rolamento. Apenas um dos rolamentos suporta a carga axial externa. É que isso aqui, pessoal, geralmente quando tu coloca o rolamento cônico, tu coloca dois. Né? Porque, por exemplo, pensa um caminhão. O caminhão, quando ele faz curva para a esquerda, ele força para um lado. Quando tu faz curva para o outro lado, ele vai forçar para o outro lado. Né? Então, geralmente, né, nas rodas, a gente tem dois rolamentos e numa posição inversa, para que eles possam equalizar esse movimento, né, que não é um movimento só para um lado. Né? Então, geralmente, o rolamento de roda de caminhão tem dois rolamentos, um menor e um maior. E eles são colocados de forma que eles evitem esse problema, né? Então, ele consegue nos dois sentidos axiais. Tem uma foto no livro, eu não tirei aqui para não ficar os slides muito grandes. Na verdade, é na parte de montagem 11.12, tá? Que tem as disposições. Vocês podem ver lá a figura 11.23, 11.22, tá? Que mostra a disposição de mancais de rolamentos cônicos, tá? Então é para evitar esse tipo de problema que foi falado aqui, né? Beleza. Então, essa era a parte, né, de seleção de rolamentos
cônicos. É uma parte bem simples, né? Tu vai selecionar, verificar tamanho, a carga, e vai selecionar ele, geralmente de acordo com as suas dimensões de eixo, na localização da máquina, e tu vai verificar a confiabilidade do mancal. E aí a gente já viu a confiabilidade do mancal com a equação 11,7, né? Então a gente vai ter a carga 10, né, que é a carga com 10% de falha. Já foi dada essa equação, né? Esses valores são os parâmetros de Weibull. O R sobre D é a confiabilidade de projeto. O B e o A são valores dados, né? O AF, então, é a aplicação. O F é a carga aplicada, né? Carga de projeto. E o XD é a relação entre a vida e... acabei me esquecendo. E a vida de projeto. Isso, né? Essa fórmula é utilizada, a fórmula 11.7, que a gente já falou, quando tu quer 90% de confiabilidade. Né? Tu quer que só 10% aquilo lá falhe. Porém, então, né, que é o dado que está nas tabelas. Nas tabelas, a gente geralmente encontra rolamentos com a confiabilidade de 90%. Só que se tu quer uma confiabilidade maior, como é que tu faz? Então, tu vai ter que ajustar a confiabilidade. Tu vai selecionar pela tabela, dado do fabricante, com confiabilidade de 90%, e tu vai verificar se com uma confiabilidade maior ele vai atingir, né, a tua necessidade. Então, tá, a gente precisa, então, determinar a confiabilidade percebida a partir do rolamento real, né, que era uma capacidade ligeiramente superior ao necessário. Então, existe aquela equação lá do C10, a equação anterior, a gente consegue isolar esse RD, né, após algumas manipulações, e ele fica com essa cara aqui, ó. Exponencial D menos XD, parará, F, C10, elevado a A, menos XB, ou X0 e θ, né, que são valores de Weibull, elevado na B. E aí tu vai conseguir a confiabilidade real. Tá? Essa equação aqui, é para confiabilidade, então, de mancais de esferas. Tá? Mancal de esfera e de rolos retos. Essa mesma metodologia, ela pode ser aplicada para o de rolos cônicos, que é o que a gente acabou de ver. Tá? Então, a gente consegue, então, ver essa equação, né? Pega essa equação a 11,7 para rolos cônicos. Né? Não, desculpa, confundi. Essa aqui é outra maneira de ser escrita, né? Isso, é outra maneira de ser escrita a equação anterior, tá? Tirou aquele exponencial, ficou 1 menos, né? Modificou um pouco a equação. Então, no caso, né, a gente tem um exemplo aqui. Eu vou voltar, né, porque eu passei rápido. Então, essa é uma equação, uma alternativa, e após alguma manipulação, essa é outra alternativa. Então, são a equação 11,21 e a 11,19, isso mesmo. Tá? Ambas são, então, para os rolamentos. Então, no exemplo 11.3, a carga nominal mínima requerida, um exemplo anterior, né, para 99% de confiabilidade, com XD, que é L sobre L10, de 540, C10, 29,7,
Então, da tabela 11.2, o mancal da esfera com suco profundo de 0,2 a 40 satisfaria o requisito. Se o furo na aplicação precisasse ser de 70 milímetros ou maior, selecionando um mancal da esfera de 0,7 a 70, qual seria a confiabilidade resultante? Então, esses requisitos aqui, ó, o C10 e tal, foi atingido com um rolamento de 0 a 40 milímetros. Tá? Então, poderia ser um rolamento de 0,2 a 40 milímetros. Tá? Uma gama bem grande de rolamento. Porém, se por questão de desenho, lá, por questão do projeto, a gente tivesse que usar 70 milímetros. Tá? Não ia dar. Não ia dar, não. A gente tem que verificar se a confiabilidade ainda... Teríamos uma confiabilidade de 99%. Então, desta tabela, da tabela 11.2, a gente pega lá um mancal de esfera de suco profundo, de 0,2 a 70, com um C10 de 61,8, utilizando a equação que a gente viu há pouco, 11,19, e pegando os dados lá do exemplo 11.3, que é fator de trabalho lá, não é fator de trabalho, fator de aplicação, 1,2, a carga que vai estar, né, a carga de projeto que está sendo aplicada, 1.840 newtons, o x0, 0,2, θ menos x0, 4,43, e o b, 1,48. Né? Esses aqui são os fatores lá, os parâmetros de Weibull que ele utilizou. Com isso, a gente pode achar a confiabilidade agora para esse rolamento, né, esse mancal da esfera, de 0 a 70. E verificar se ainda ele atinge essa confiabilidade de 99. Então, substituindo, né, os valores nessa equação aqui, ó. Então, XD, AF, FT sobre C10 elevado na A, menos X0, e aqui θ menos X0, isso elevado na exponencial. Na verdade, ele usou essa equação aqui, que não tem o exponencial, tá? Mas os fatores são os mesmos. XD, AF, FD, elevado na A, C10, menos, tá? Vai dar 0,99965, tá? E que é um valor, então, muito maior do que 0,99, tá? Isso, então, garante, né, que também dá para usar esse rolamento. Então, ele pega, né, essa é a ideia dessa parte. Pegar o rolamento com 90% de confiabilidade e ver se ele atinge uma confiabilidade maior. Porque, às vezes, tu quer uma confiabilidade maior do que 90%. Aí, beleza. Aí, existe outra fórmula. Deixa eu só corrigir um erro nesse slide primeiro. Tem um erro aqui, ó. Aqui eu falei que essa equação é a 11,20. Mas 21, mas não é 11,21. Deixa eu só ajeitar isso aqui, pessoal. Essa é a 11,18. Vocês não estão vendo nada, né? Mas eu vou ajeitar aqui. Essa é a 11,19. Vocês estão enxergando agora? Não, né? Deixa eu ajeitar aqui. Agora sim, pessoal. Eu ajeitei aqui, ó. Para aparecer para vocês. Apareceu. A 11,18, pessoal. Então, essa no formato com a exponencial. E ela pode ser resolvida também na 11,19, que está aqui, ó, a segunda equação, sem esse formato exponencial, tá? Ambas estão certas, tanto a 11,18 quanto a 11,19, para mancais de rolos
retos e esferas. Foi o que a gente usou nesse exemplo aqui. Agora existe a confiabilidade para rolos cônicos. Tá? E aí, utilizando a mesma equação lá, 11.7, né, que é a equação inicial, né, e fazendo algumas adaptações, visto que agora a gente tem rolo cônico, né, a gente tem outros fatores envolvidos, a gente consegue também chegar às equações. Então, a gente determina já uns valores de Weibull típico de rolamentos cônicos, substitui nas equações, e a gente consegue chegar à equação 1120 e a equação 1121, tá? Onde a gente tem, então, os principais pontos aqui. XD, né, aquela relação L sobre L0, L10, a carga, 10, o fator de aplicação, a carga de projeto, e esses valores que são FT e FD, tá? Que deixa eu me lembrar exatamente o que são, acabei esquecendo. São, deixa eu me lembrar aqui. Putz, o que era mesmo? FT e FV. Espera aí. Era uma figura de um gráfico. Senhor, rolo cônico de confiabilidade na 10ª edição não tem, né? Na 10ª edição? Não, deve ter sim. Na 8ª tem? Para mim aqui é da página 609. Tá? O FT e o FV, tá? Eles são retirados da tabela da 8ª edição, 11.16 e 11.17, tá? Que é o fator de viscosidade relacionado à temperatura de operação desse mancal, tá? Então, são duas tabelas, não apresentei aqui, mas é aonde eles saem, tá? Fator de viscosidade determinado, né, pela temperatura de operação. Beleza. Então, nós temos essas fórmulas, né, também em duas fórmulas, né, na fórmula da exponencial e na fórmula de 1 menos essa expressão. Então, esse é a fórmula igual que vai nos garantir lá a confiabilidade para mancais lá que não sejam, queremos, por exemplo, mais do que 90% de confiabilidade. Então, esse exemplo, no exemplo 11.8, os mancais A e B, Cone 15.100 e Kappa 15.245, possuem C10 igual 12.100 newtons. Qual é a confiabilidade desse par de mancais? Tá? Aí começa, né? A vida desejada, XD, era 5.000 vezes 1.050 vezes 60 sobre 90 vezes 10 na 6, porque era
um rolamento 10 na 6 é SKF, 90 vezes 10 na 6 é Tinken. Vida infinita, tá? Então, ele fez aqui, ó, mudou 5.000 vezes 1.050 vezes 60, né, era 5.000 horas, acho que ele pedia, ele é projetado, então, para 3 vezes e meia a vida nominal. Tá? Então, utilizando a equação 1121, que é esta aqui, debaixo, a gente vai ter, então, para o Mancal A, FD igual a carga aplicada, de 4.900, isso é valor lá do exercício 11.8. Os fatores das viscosidades aqui, multiplicados um pelo outro, 1,32, e o AF1 igual a 1, né, o fator de aplicação. Beleza. Aí, a gente vai ter o RA, aplicando essa fórmula do Mancal A. Então, a confiabilidade do Mancal A, 0,994, que é menor do que 0,995, que era o esperado no problema anterior. E para o Mancal B, que é outra carga, né, tem as cargas nos mancais, a gente vai ter uma confiabilidade maior. Tá? Porque a carga é menor, né? Aqui é 2.600, lá era 4.900. Vai ter uma confiabilidade de 999, que é maior do que o esperado. Porém, nós temos que fazer então a multiplicação dessas cargas para saber a confiabilidade do par de mancais, né? São 2. Então daria 0,99, o qual é maior que a meta global de confiabilidade, que era 0,99 no outro exercício. Então, a gente utiliza o mesmo mancal, né, por questão de simplicidade, enfim, né, e acaba atingindo todo a meta do exercício. Tá? Então, essa é para verificar esses cálculos, né, para verificar se o mancal vai atender a nossa confiabilidade de projeto, caso seja superior a 90%. Tá bom? Um ponto importante sobre essa parte de rolamento é a questão de lubrificação. Tá? Então, é bem importante essa parte, uma parte teórica, né? Mas, então, quais são os objetivos da lubrificação de rolamentos? Alguns são, você já conhece, né? É uma coisa bem difundida. Então, é fornecer um filme de lubrificante entre as superfícies deslizantes e rolantes, para que elas não entrem em contato, né, metal com metal entre si. Além disso, ele ajuda a dissipar o calor, evita a corrosão nas superfícies, né? Quando tu quer que uma peça não enferruje, né? Como o pessoal diz, tu coloca óleo nela, né? Um disco de fazer bife, né? Tu passa um óleo de soja ali para não enferrujar. E também para proteger as peças da entrada de matérias estranhas, né? Então, se tem alguma coisa ali naquela folga, né? Não vai entrar outra coisa. Né? Então, por exemplo, sujeira, essas coisas assim. Então, proteger entrada de matérias estranhas. A lubrificação, quando é utilizado óleo ou graxa? Então, são recomendações aqui. Né? Quando usa graxa, quando a temperatura não for superior a 200 graus. Existem graxas que resistem mais de 200 graus? Existem. Mas a ideia, né, 200 Fahrenheit, né? Não superior a 200 Fahrenheit. Que vai dar... não importa. Quando a velocidade for baixa, usa graxa. Quando quiser uma proteção contra material
estranho, né? Por exemplo, quando tem bastante poeira, coisa assim, tu usa graxa, que a graxa não deixa entrar esse tipo de material, né? E recintos simples de material forem desejados. Tá? Então, quando tu é uma coisa meio assim, com uma folga grande e tal, tu usa a graxa, porque se tu botar óleo, o óleo vai escorrer. Operação por longos períodos, sem atenção for desejada. Óleo, usa quando? Quando as velocidades forem altas, tá? A graxa, ela tem uma viscosidade muito alta, né, e acaba prejudicando, então, em velocidades altas, ela acaba esquentando, daí não é a ideia, né? Vai esquentar e vai derreter a graxa. As temperaturas forem altas, as vedações herméticas, então a gente precisa de uma boa vedação para usar óleo, né? Diferente de quando a gente vai usar graxa, que pode ter uma vedação meia boca. O tipo de mancal não se presta à lubrificação por graxa. E o mancal for lubrificado por um fornecedor central compartilhado com outros componentes da máquina, né? Que é o caso, por exemplo, pega o nosso torno CNC. Ele tem uma questão, um reservatóriozinho de óleo, tem uma bomba que coloca o óleo nas posições desejadas, nos mancais diversos do torno. Já a graxa, pela consistência dela, né, tu não consegue fazer essa colocação de óleo só em um determinado ponto, né? Por isso que a graxa, por exemplo, pega a calandra, né, com graxa, os mancais de deslizamento. Por quê? A velocidade da calandra é baixa? É baixa. A temperatura não chega a tantos graus? Não chega. Ela opera por longos períodos? Opera. O mancal é feito de maneira simples? Sim. Então já fica uma dica para o trabalho de vocês, tá? Então é graxa, nos mancais de deslizamento lá da calandra. Ah, não, são mancais de rolamento. Então, né, que eu queria falar, por exemplo, a calandra, se vocês forem lá ver, né, algumas outras máquinas que têm graxa, elas têm as engraxadeiras, né? A engraxadeira é a máquina. Como é o nome mesmo? Putz, esqueci. Graxeiras. Acho que é graxeiras. Exato. Graxeiras. Graxeiras, né? Pega a engraxadeira lá. Uma nada mais é que uma bombinha, né? Coloca naquela graxeira, aperta e aí entra a graxa, né? E ela fica ali naquele mancal. Já o óleo, por exemplo, de um torno, ele é num determinado recipiente e ele é bombeado, né? É colocado, então, nas diversas máquinas, nos diversos pontos da máquina. Então, montagens e configurações, né? As opções de montagem. A gente pode colocar, por exemplo, né, um eixo colocado numa parte que tenha um ressalto aqui, ó, e a outra parte livre. A gente pode colocar esse eixo em os rolamentos, né, em dois lugares que tenha esse ressalto, né, para segurar, pra ajudar na fixação, não só por interferência, né. Aqui a questão da configuração que eu falei para vocês, ó, rolamentos cônicos, na posição inversa, tá? Para atuar nos dois sentidos da carga. Aqui também é outro exemplo, né? Com disposições diferentes umas da outra. E então os ajustes preferidos, né? Geralmente o anel rotativo requer um ajuste de maior pressão. O anel estacionário, né, a parte do rolamento está parado. Então, geralmente, um encaixe de pressão, né, requer ser colocado sob pressão.
Aí daí o pessoal usa bastante prensas e martelo, né, que não é muito ideal, né? A prensa ela aplica uma pressão constante e distribuída na superfície. Permite que o anel estacionário se arraste, trazendo novas porções para a zona de suporte de carga para equalizar o desgaste. A pré-carga também é importante na questão do rolamento. Na pré-carga, o rolamento ele tem uma folga interna, né? Então, ele remove essa folga interna. O que é a pré-carga? Tu tem um eixo, tu coloca esse rolamento sob interferência. Aquela expansão, digamos, do anel interno, digamos que o anel interno vai entrar dentro desse rolamento, ou o eixo vai entrar dentro do anel interno desse rolamento, ele vai expandir esse anel interno e vai remover a folga que tem entre esses rolamentos, entre as esferas, ali nesse caso, e a capa interna externa. Tá? Isso remove essa folga, aumentando a vida em fadiga, e diminui a inclinação do eixo no rolamento. Tá? Então, a pré-carga, colocar sob pressão esse rolamento é importante? Sim, muito. Tá? Porém, também tem que se atentar muito bem aos limites, né, do eixo, que são falados no manual, porque se tu colocar com uma pressão extremamente alta, né, uma interferência elevada, esse rolamento também vai acabar expandindo muito o anel interno e os rolinhos ali, né, as esferas, vão acabar ficando travadas, né? Então ele perde também eficiência. Já por outro lado, não pode ser colocado muito folgado, porque senão ele não vai trabalhar direito também. Então tem, né, o ponto certo para instalação do rolamento. O alinhamento, então, isso aqui a gente já viu, né, aqui ficou em inglês, eu não traduzi, tá? Mas o alinhamento do rolamento, que são especificados, né, em catálogos específicos aí, como é feito as faixas, né, da inclinação dos eixos no local do rolamento. A inclinação que a gente fala é a deflexão do eixo, né? Lembra que quando nós estávamos em eixos, tinha parte lá que tinha uma tabelinha de rolamentos e outras de engrenagens, né? Então não pode ter uma deflexão muito grande no eixo que vai estourar o rolamento também. Beleza? Esse exemplo aqui. O exemplo 11.7 é um exemplo mais completo aí. É um dos mais completos que a gente tem nessa parte desse capítulo aí. Então, a gente tem o quê? 11.7 tá aqui. É um exercício que seleciona mancais. Um mancal de esfera e outro de rolos. Tá? Então, aqui tem um lado, vai ter um mancal, e aqui tem outro lado, tem outro mancal. Beleza. O eixo de um conjunto redutor de velocidade, de um guindaste, de fundição, de potência 18,7 kN, contém uma engrenagem helicoidal com um diâmetro primitivo de 205, enquanto 205, beleza. Enquanto engrenagens helicoidais transmitem componentes de força nas direções tangencial, radial e axial, ver capítulo 13, só semestre que vem, que não sei quando vai ser o semestre que vem. Tá? Tangencial, axial e axial. Na figura abaixo, né, as componentes são mostradas. Então, é essa engrenagem aqui, ó. Tem uma componente radial, uma axial e uma tangencial. Então, é esse lado do eixo. Na figura, as componentes de força de transmissão estão mostradas no ponto A. Tá aqui o ponto A. Deixa eu ver, me perdi aqui. Também são mostradas as reações dos mancais em C e D, assumindo apoio simples, e apoio simples. Um mancal da esfera deve ser selecionado para a localidade C, tá aqui,
de modo a aceitar o empuxo em um mancal cilíndrico de rolos na localidade D. Tá, eu fiz confusão, não era aqui nada... Então tem essa... Falei errado, né? Nós temos essa força aplicada, que é uma engrenagem que tem aqui, né? Então está aplicando essa força, isso num eixo, e esse eixo tá então tendo as reações que estão mostradas aqui, os valores estão mostrados aqui. No lado direito, aqui onde eu estou pintando, tem forças em 3 direções e aqui nas duas, né? Aqui é um apoio simples. Digamos que está livre, né? Esse lado aqui. Então, a meta de vida do redutor é de 10 kWh, em 10 mil horas. Beleza. O que acontece, pessoal? Temos um mancal de esferas e de rolo. Tá? Então, de rolo aqui nesse lado e esferas nesse lado. Agora eu vou limpar aqui. E aí, ele começa, né, selecionando o mancal de rolo. Tá? Esse mancal de rolo, ele já faz algumas suposições, né, porque é um exercício bem completo. Ele fala, né, que ele pega os mesmos parâmetros de Weibull, fator de aplicação de 1.2, tá? E aí ele pede para selecionar o mancal de rolo na localidade D e o mancal de esferas para C, tá? Considerando que o anel é interno rod. Então ele pega, para saber a rotação, ele pega o torque, né? O torque transmitido, vai jogar na fórmula com a potência e vai ter a rotação. 655 revoluções por minuto. A carga em D, que é esta parte aqui, ela tem uma radial e uma axial, a gente precisa de uma carga equivalente, tá? Uma equivalente. E a carga radial em C, que é do outro lado, também tem uma equivalente de 2067. A confiabilidade individual dos mancais, se idênticas, deve ser pelo menos de 0,99. A vida dimensional de desenho de ambos os mancais tem que ser 393. Pegando, então, essas suposições, colocando na fórmula que nos dá, que quer achar a carga para 90%, para a carga na tabela, né, que é relativa a 90%, mas a gente coloca aqui, ó, a confiabilidade de projeto, que é 0,99. E vai nos dar que a gente tem que, para essa carga que a gente tem, né, para os 99%, a gente tem que utilizar um rolamento que suporte 16 kN. Tá? E deu. Esse aqui é isso. A gente vai lá na tabela, vai achar um rolamento que suporte 16 kN. A ausência dessa força de uma componente axial, né, torna fácil o procedimento de seleção. Né, porque só tem uma carga axial e uma radial e uma axial. Né? Então, é simples. Então, a gente consegue selecionar. Vai dar aqui um de 0,2 a 25 milímetros. Tá? Uma mancal de rolo. Beleza, ok. Porém, pessoal, o que acontece agora? Por quê? Por que era fácil? Porque nós tínhamos aqui, ó, uma carga, não era uma carga radial e uma carga axial. Nós tínhamos uma carga radial em duas componentes, né? No eixo Z aqui e no eixo Y. Tá? Então nós tínhamos as componentes e fizemos uma carga equivalente aqui, né? Quando a gente eleva os dois ao quadrado e tira a raiz quadrada, a gente tem uma carga equivalente. Porém, pessoal, no outro lado, no lado C, aqui está o problema. A gente tem, ó, radiais e a gente tem uma axial aqui, ó, entrando, 1531. Isso dificulta o cálculo, tá? E aí a gente tem que fazer algumas suposições. O mancal em C,
mancal da esfera, envolve uma componente de empuxo, que é a componente axial. Esse procedimento requer um procedimento iterativo. Então, a gente vai dar chutes e vai calcular. Assumindo que FA, força axial, sobre VFR é maior do que E, né, a gente vai lá para as tabelas de esferas, tá? Então, lá nós vamos retornar na tabela, deixa eu lembrar aqui qual é a tabela, vou mencionar para vocês. Tabela 11.1, tabela 11.1, exato, escolha está ali, né? Está escrito. Escolha Y2 da tabela 11.1, tá? Então, a gente acha na tabela 11.1, escolher um Y2. Porque quando é maior do que E, só que a gente não sabe o E, né? A gente está dando um chute. A gente vai escolher valores lá. Vai escolher o valor de Y2. Com esse valor de Y2 e X2, a gente vai encontrar o C10, tá? Como tentativa, a gente vai identificar o mancal, né, na tabela 11.2. Vai anotar o C0, carga básica. Daí a gente vai fazer a força axial sobre esse C0. E aí a gente vai achar um novo valor de Y2. A gente vai encontrar o novo C10. E se os valores baterem, se for o mesmo mancal, a gente vai parar. Do contrário, né, a gente vai ir para o próximo mancal e vai voltar ao passo 4 e vai continuar fazendo o cálculo até nós acharmos o mancal que atinja o valor necessário. Tá? Então, seguindo essa lógica, esse procedimento de escolha, para uma primeira aproximação, a gente acha o x2 igual a 0,52 e o y2 163. Beleza. Da equação, força equivalente é igual a... Essa aqui é o fator se está rodando ou não. Mais x mais y, que são os valores que a gente tem, né? A gente vai achar a força equivalente igual a 1,77 vezes o V vezes o FR. Força equivalente, 3,66. Colocando na fórmula, né, para A igual a 3, que é para mancal de esfera, nós vamos ter C10, 53,44. Indo para a tabela 11.2, tá, a gente vai ver que um rolamento de contato de 0,2 a 60, tá, da série 0,2, 60 milímetros, possui uma capacidade, não é 0,2 a 60, eu falei isso antes, né? É da série 2, 60 milímetros o furo. Possui uma carga de 55,9. Tá? E o C0 é 35,5. Se nós fizer FA sobre C0, vai dar 0,4. Tá? Esse valor aí, ó, FA sobre C0 é o valor de entrada na tabela 11.1, tá? Que a gente chegou, né, à conclusão ali, a gente chuta, a gente chutou, né, primeiro a gente já pegou o valor 0,56 e 1,63, que era o 0,70, tá? E aí agora a gente tem esse novo valor, que vai dar aproximadamente 0,24. E aí a gente vai encontrar um novo Y2 por interpolação. Tá? A gente vai encontrar esse novo Y2, 1,84, e vai refazer o cálculo para achar a força equivalente. Agora vai ser 3,93. E antes era 3,66. E aí a gente acha o C10 novamente.
como só muda essa carga, ele só faz aqui, ó, uma relação entre a carga atual sobre a carga anterior vezes o 53,4, que era a carga C10 calculada anteriormente. Vai dar 57,3. Indo na tabela novamente, o mancal 02 com orifício de 65 milímetros possui 63,7 e C0 de 41,5. Fazendo de novo a carga axial sobre o C0, vai dar 0,0369. Isso, 0,0369, torna o E aproximadamente 0,23. E a partir de então, FA sobre VFR é igual a 0,74, que é maior que o número de 0,23. Aí encontra novamente, por interpolação, acha 1,9, vai achar uma nova carga equivalente de 4,065, vai achar C10, novamente 59,4, e da tabela 11.2, o mancal de série 02 de 65 milímetros segue selecionado, tá? Por quê? Porque dá o mesmo valor. Ele refez isso aqui e o mancal de 0,65 ele tem 63 de capacidade. Então, consegue suportar isso aqui. Esse 59. Tá acima, né, do 59, vai dar certo. Tá? Então, chegou no mancal desejado. Esses cálculos, né, pessoal, eles são feitos por planilhas eletrônicas. Né? Coloca lá, tu está sempre dimensionando o rolamento, tu já tem planilha já pronta para fazer o cálculo de dimensionamento do rolamento. Essa tabela 11.1 aqui, tu já tem ela no formato digital para fazer esses cálculos tornar mais fácil e rápido, tá? Peço para vocês, eu apurei, fui bem rápido nessa parte, que vocês peguem esse exemplo. Ele é bem intuitivo, dá para entender bem, né, o que acontece. E depois revejam esse vídeo dessa parte com mais calma. Tá, pessoal? Beleza? Com isso a gente finaliza, então, finalizou a parte de rolamentos.